Agora a gente conversa com Heron Santana, jornalista, meu amigo, um homem que está antenado com a questão da comunicação, especialmente no que diz respeito à relevância para a sociedade. Heron Santana, diga-nos como as organizações podem ter um trabalho de comunicação mais conectada com a sociedade, com o que está acontecendo ao redor dessas organizações. Como é que é possível isso? É possível? Oi, Felipe, tudo bem? Prazer estar conversando aqui contigo e começando com uma pergunta que eu considero muito importante, porque está inserida num contexto em que as organizações estão sendo muito questionadas em sua comunicação, estão sendo muito cobradas em sua comunicação, muitas cometendo alguns erros que incorrem em sua marca e em sua reputação e em seu histórico também de interação com a sociedade, e outras estão conseguindo surfar essa onda, né, desse novo momento aí trazido pela pandemia de uma forma mais tranquila, porque sempre desenvolveram essa relação de uma forma pertinente no passado também. Felipe, quando a gente fala de comunicação nas organizações e do impacto da comunicação social nas organizações, a gente precisa trazer o conceito do mix de comunicação, da comunicação integrada nas organizações. O que é a comunicação integrada? A comunicação integrada, simplificando aqui o processo, a comunicação integrada ela se desenvolve a partir de um tripé, onde a gente tem uma comunicação administrativa, que é aquela comunicação que instrumentaliza as ferramentas da comunicação para um processo de comunicação que atende a interesses dessa administração ou da organização ou da cultura dessa organização, da comunicação interna. Então, é uma comunicação que cuida dos processos, que cuida da operacionalização, da instrumentalização da comunicação. Nesse tripé, temos também a comunicação mercadológica, que é aquela comunicação que vai vender a ideia, que vai vender o produto, que vai vender o serviço. É a comunicação que vai usar a publicidade, é a comunicação que vai usar as redes sociais, é a comunicação que vai se pautar numa relação com um viés de mercado, com um viés de venda, não é? Com um viés mercadológico. Hoje, por exemplo, quando a gente fala em redação publicitária, na comunicação mercadológica não se fala em redação publicitária, mas se fala em copywriting, que é aquela comunicação que usa a persuasão para vender, Para vender mesmo, isso não mesmo. é para vender. E então essa é a comunicação mercadológica. Agora, no mix da comunicação, na comunicação integrada, Felipe, nas organizações, tem a comunicação institucional, que é aquela comunicação que trata da identidade e da responsabilidade da organização com os seus variados públicos. E quando eu estou falando com os seus variados públicos, eu estou falando não apenas com o seu cliente direto, mas com o seu entorno, né? Com a sociedade. E aí é onde a gente tem um desafio, Felipe, porque muitas vezes as organizações elas não estão conseguindo enxergar o seu entorno e os problemas no seu entorno. Quais são os problemas no seu entorno? Nós podemos falar aqui do racismo, nós podemos falar das desigualdades sociais, nós podemos falar do saneamento básico, nós estamos aí na iminência de uma lei nacional de saneamento básico, que nos traz a realidade de um país com mais de 100 milhões de pessoas sem saneamento, não é? Sem esgoto. Imagina isso no Brasil, entendeu? Entender esse entorno é algo inerente à comunicação integrada, à comunicação institucional nesse tripé do mix de comunicação. Agora, como a gente vai fazer isso? Não tem jeito, é abrir os olhos e enxergar o que acontece no seu entorno. Pois é, você já provocou e já lançou muitas coisas. Deixa eu te perguntar então o seguinte: como é que uma organização pode realmente estar antenada e fazer uma comunicação eficiente, levando em conta isso que você falou, as necessidades das pessoas, a necessidade da sociedade, sem ser artificial? Dá para criar só aquele vídeo bacana dizendo, não, nós somos maravilhosos, mas e aí na prática? Não faz nada, não tem ação nenhuma. Funciona isso? Então, outro desafio que a gente está vendo na prática, a gente está vendo acontecer agora. A gente está vendo, por exemplo, organizações subir a hashtag Black Lives Matter, né? E subir isso para as suas redes sociais e se posicionar de uma forma como nunca se posicionou.
e, de repente, a gente vai no histórico dessas organizações e vai ver, por exemplo, que é uma organização que apoia algumas ações ou algumas atitudes que são socialmente muito ruins. Vamos contra Organizações isso, que né? têm no seu passado, Felipe, um aspecto cultural de exploração do trabalho, em alguns lugares análogo à escravidão, e que agora sobe a tag Black Lives Matter, entendeu? Então, veja, o que acontece? O que acontece é o seguinte, é que surfar a onda, não é, do social, dos direitos humanos, entendeu? Das problemáticas ampliadas, não é, por essa potente lente de aumento que é a pandemia do coronavírus, não é, e que está fazendo as pessoas enxergarem coisas que sempre estiveram ao nosso lado, mas nunca tiveram tanta atenção como tem agora, e você explorar isso para você se posicionar, ou colocar uma imagem de bonzinha, ou então usar, não é, esse aspecto da comunicação institucional como a linguagem da comunicação mercadológica, é pedir para ser desmascarado, entendeu? É pedir para ser desmascarado. Eu queria sugerir aqui a leitura de um livro, Felipe, que me ocorreu agora, que é um livro muito interessante chamado Truth Telling, de um professor de comunicação aqui do Brasil. Como é que é o nome? Truth Telling, né? Autor? Conte a verdade. Truth Telling, é brasileiro o livro. E é um livro que mostra essa necessidade de a marca ser autêntica na sua comunicação. Ser autêntica, ser íntegra, entendeu? Ser íntegra. É o professor Raul Santelena, né, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que escreve esse livro, que é um livro muito interessante, que mostra esse desafio das organizações. Não adianta agora, entendeu, chegar posando de moderno, como se fosse o tiozinho da festa, entendeu? Dizendo, olha, eu cheguei e tem um posicionamento relacionado aos direitos humanos. Se você nunca teve, se você nunca teve. Então, se você nunca teve, qual o papel da comunicação institucional? É buscar informação, é ter a humildade de, antes de falar sobre isso, ouvir, escutar, entender onde falhou, entendeu? Entender o que pode ser feito para colaborar. É uma organização, por exemplo, que entende que há um problema muito sério no entorno da sua localização, na área de saneamento, por exemplo, de esgoto, e dizer, opa, a gente pode colaborar com esse debate, com essa reflexão, com esse melhoramento das condições de vida das pessoas que estão no nosso entorno. Então, isso é um exercício de humildade. Se você nunca teve, você é uma organização, nunca teve esse papel, não é, importante, relevante na sua comunicação integrada, é o momento de, com muita humildade, estudar e ver como aplicar antes de divulgar e se promover sobre isso. Ouvir, entendi aqui, pesquisar, ter humildade e mudar, né? Aproveitar os erros para corrigir, né? Já falou de crise aqui com o LH, ele falou um pouquinho sobre a importância da gente aprender com os erros. Ou seja, finalizando aqui, poucos segundos que nós temos. Ouvir, agir e, finalmente, o que mais você ainda recomenda para as organizações serem autênticas em relação a essa comunicação com os públicos, principalmente em relação às questões sociais? Sistematizando, eu posso dizer assim, Felipe, a primeira coisa a ser feita é o diagnóstico. É você entender que você nunca prestou atenção ao seu entorno. Você deu muita atenção à comunicação administrativa, deu muita atenção à comunicação mercadológica, mas pouca atenção à comunicação institucional, que envolve a sua identidade, que envolve a sua reputação, que envolve a comunicação com a sociedade também, com o comportamento da organização, o comportamento social da organização. Então, fazer esse diagnóstico, ter a humildade de reconhecer que você precisa melhorar, ouvir, não é, os elementos, não é, os stakeholders que podem ajudar você a ampliar essa mudança, a favorecer essa mudança, e ao ouvir, não é, ao fazer esse trabalho de pesquisa, buscar novas práticas, de modo que você contemple na sua comunicação também essa preocupação com os direitos humanos, com as desigualdades sociais, com os problemas que estão tão na ordem do dia, não é, na sociedade hoje. Sensacional, dava para falar mais, mas aqui é até 10 minutos. Heron Santana, um gigante da comunicação, homem antenado com tudo e todos. Obrigado, amigo. A gente vai voltar a falar em outras oportunidades sobre outros assuntos. Obrigado por essa contribuição, por essas orientações aqui que vão ser válidas para muita gente. Grande abraço, a gente vai se falando aí. Prazer, Felipe. Um abraço.